Olá, gente querida! Que o Espírito de Deus te traga paz, te traga consolo. Amém? Como diz na palavra de Deus. Se há alguma palavra de consolo, de esperança, é nisso que nós devemos colocar nossa mente. Amém? Não nas palavras de dúvida, de derrota. Tem gente que começa a semana de forma pessimista. Não, nós estamos começando a semana com a bênção de Deus. Amém? Creia nisso. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E essa bênção irradia para toda a sua família. Amém? Aquilo que você fizer, creia, Deus está com você. Como Deus falou com Josué, onde quer que você pisares, ali será teu, creia nisso. A promessa, meus irmãos, para nossas vidas. Você que procura ser diligente, você que procura fazer a vontade de Deus, porque não adianta você querer que Deus seja com você se você não anda de acordo com a sua vontade. A Bíblia também fala, andarão dois juntos, se não tiver em comum acordo. Ou seja, se Deus fala para você fazer uma coisa e você faz outra, como que você quer que Deus ande com você? Até o Senhor Jesus falou, o Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você pode ler isso lá em João capítulo 8. Então, meus irmãos, se o próprio Jesus, pela sua obediência, pela sua submissão ao Pai, e o Pai era com ele, imagina nós, não é verdade? Então, eu quero dizer aqui, eu queria chamar sua atenção para o que vamos viver essa semana. Será a semana da virada. Deus vai estar virando a sua situação difícil, aquilo que você estava passando até aqui. E eu quero dizer para você, as coisas pioram, muitas das vezes, porque está vindo bênção. Amém? Então nós precisamos ser fortes, resilientes, crendo que Deus não perdeu o controle. Amém? Então nós vamos fazer nessa semana a oração da virada. Deus vai estar virando aquilo que você não conseguia fazer, aquilo que você não conseguia ter crescimento, aquilo que você não conseguia desenvolver. Eu creio no agir de Deus. Amém? E nós vamos estar lendo na palavra um exemplo muito maravilhoso de alguém que viu na vida dele essa virada. Amém? Deus seja louvado. Eu quero convidar você que é novo, você que está pela primeira vez, rapidamente, se inscreva, porque talvez esse vídeo não vai aparecer com você com tanta frequência e você vai assistir talvez no outro dia. Então é importante que você se inscreva, tá bom? Clica no sininho, coloca todas e você vai ser um dos primeiros a acompanhar e ser abençoado por essa oração diária que coloca o Senhor na frente do começo ao fim e não tem como dar errado. Amém? Graças a Deus, você é meu convidado especial. E antes da gente orar, da gente fazer a oração da virada, meus irmãos, creia, Deus é o mesmo Deus que fez isso aqui que a gente vai ler agora, é o mesmo Deus que trabalha hoje. O exemplo está escrito no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10, diz assim, olha só, meus irmãos, que bênção. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele e o consolaram, acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha só, meus irmãos, que maravilha! Aqui termina com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre a vida de Jó, depois daquela tempestade, aquele momento difícil, muito difícil que veio sobre a vida dele. E Deus, Ele faz isso, Ele transforma cativeiro. Mas detalhe, ele estava orando pelos seus amigos, os amigos que julgaram ele, os amigos que a todo tempo estavam lá acusando ele. Mas ele orou, ele não guardou mágoa no coração dele. Olha só, para acontecer essa virada, você também precisa fazer uma virada na sua vida, na sua mente. Você precisa liberar perdão, porque a mágoa aprisiona. Amém? A mágoa aprisiona. Então, se você tem algo contra alguém, essa semana procure resolver, para que haja essa virada, assim como aconteceu na vida de Jó. Você que está há muito tempo querendo ir numa igreja e não vai, você essa semana você vai ir numa igreja. Amém? Deus, Ele vai falar com você lá, você vai ser fortalecido. Está escrito, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Principalmente quando a gente visse que estava chegando
aquele dia, que dia? A vinda do Senhor que está a cada dia mais próximo, não é verdade? Então, você vai fazer uma virada. Para Deus fazer a virada, note que Jó fez a parte dele, ele orou pelos seus amigos, ele abençoou os amigos que o tanto criticaram, que tanto falaram mal dele, ele orou. E Deus, no momento que ele estava orando, Deus mudou a vida de Jó. E o último estado dele foi muito melhor do que o primeiro. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não existe casa irreversível por o Senhor. Amém? Nós vamos orar agora. Lembrando, faça uma virada na sua vida. Faça aquilo que está no seu coração, aquela meta. Às vezes você não tem conseguido jejuar. Às vezes você não tem conseguido orar de madrugada. Vamos fazer nessa semana uma virada na nossa vida. Amém? E Deus vai estar fazendo muito mais que aquilo que a gente possa imaginar. Amém? Imagina, Jó pensava naquele estado dele de miséria, de situação difícil. Ele imaginava que ele teria em dobro, que ele teria a mesma quantidade de filho que ele tinha perdido. Não, ele não imaginava. Mas Deus, os planos dele são muito maiores que o nosso. Amém? E Jó declara, né? Antes disso tudo acontecer, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará. Ou seja, a vista dele, a fé dele estava em Jesus. E isso que você precisa entender. Em meio a todos os problemas, os nossos olhares têm que estar em Jesus. Amém? E nós vamos declarar que por fim o nosso Redentor vive e ele se levantará. Amém? Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor e essa virada para a nossa vida. Se você puder, deixa o joinha. Você vai estar ajudando essa obra. Quanta gente está precisando de uma virada, não é verdade? Todos nós. Então, você vai estar colaborando e Deus vai estar te abençoando. É uma oferta que você vai estar dando para o Senhor nesse dia. Vamos orar no nome de Jesus. Meu Deus, Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos nessa oração. E nós agora começamos esse propósito de oração essa semana para pedir, Senhor, que assim como o Senhor transformou a vida de Jó, assim como o Senhor virou, Senhor, meu Deus, aquela situação, Senhor, de morte, de doença, meu Deus, de miséria, aquela situação de vergonha, aquela situação de solidão, Senhor. Meu Deus, o Senhor possa virar agora o cativeiro. Meu Deus, que essa semana ela possa ver, meu Deus, o sobrenatural agir na vida dela e que ela possa ter uma experiência contigo, Senhor, assim como Jó teve. Ele disse, Senhor, meu Deus, com ouvidos meus ouvidos te ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Que essa pessoa possa contemplar a tua beleza, a tua formosura. Pai, que a gente possa deixar de ouvir apenas, mas que a gente possa praticar, que a gente possa, Senhor, ter uma experiência real contigo. Venha se revelar para essa pessoa, assim como o Senhor se revelou para Moisés na sarça ardente, assim como o Senhor se revelou, meu Deus, Pai, para tantos homens de Deus na Bíblia. Venha nos se revelar para nós. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós queremos, Senhor, ser transformados por Ti. Que essa transformação comece dentro de nós. Porque o que adianta, Senhor, o exterior está limpo, o exterior está bem. Se dentro essa pessoa não tem paz, se dentro essa pessoa, Pai, meu Deus, tem síndrome do pânico, se dentro, Senhor, ela, meu Deus, não encontra razão de viver, não. Venha se revelar para ela, que essa mudança comece dentro dela e possa se irradiar e que o Senhor possa transformar todas as áreas da vida dela, a família dela, que o Senhor possa transformar o filho dela, o casamento, que o Senhor possa transformar a saúde dela, que o Senhor possa transformar a vida financeira dela, mas que a maior transformação é o novo nascimento, porque o Senhor falou que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Senhor, venha nos fazer dentro de nós essa mudança. Meu Deus, o velho eu, o velho homem, que venha ser despido para que o Senhor nos revista, Senhor, de um novo, que o Senhor possa nos dar um novo nome, assim como o Senhor mudou Saulo em Paulo. Venha transformar-nos. Senhor, nós queremos ser a imagem do Teu Filho. Venha, Senhor, fazer essa obra em nós. Nós não olhamos para os problemas, para as circunstâncias, mas para Ti, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que Ele reina e que Ele se levantará para julgar, para fazer justiça. Nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa semana. Pai, nos ajuda a fazer aquilo que precisamos fazer. Se você crê, ore agora pelo aquele que fizeram mal, aqueles que te julgaram, aqueles que armaram contra você. Ore agora, libere perdão. Enquanto você ora por eles, Deus transforma a sua vida. Senhor, nós oramos por todos aqueles que fizeram uma injustiça contra nós. Senhor, que o Senhor alcance eles, que o Senhor tenha misericórdia deles. Não, meu Deus, pague eles da mesma forma que eles fizeram conosco, não, mas que a graça do Senhor alcance eles, onde quer que eles estejam, e que eles possam se arrepender e ter um encontro verdadeiro contigo. Nós entregamos tudo a Ti. Guarda a nossa casa, a nossa família, alcança eles, Senhor. Tudo nós entregamos a Ti.
Você que crê e recebe essa bênção, diga amém. Graças a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, amém? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Você que crê e concorda, diga amém. Graças a Deus, meus irmãos, graças, estamos abençoados, amém? Um detalhe para a gente terminar, guarde a sua fé, amém? Blinde, não deixe que o mal ele roube a sua bênção. O mal tentou roubar a bênção de Jó. A esposa dele falou para ele: você ainda teme a Deus? Amaldiçoa e morre, olha só. Mas ele foi forte. Os maiores vencedores foram aqueles que venceram maiores batalhas, que a gente nem imagina, amém? Seja forte, seja resiliente, não perca, não desanime, e você é um vencedor, nós somos o vencedor, amém? Um grande abraço, fica com Deus, até amanhã, se o Senhor permitir. Um abraço.